Bem, galera, eu me deparei aí com essa imagem que vocês estão vendo em tela. Essa imagem mostra basicamente a evolução dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Inicialmente, o George Martin tinha pensado apenas em uma trilogia, com Game of Thrones, A Dance of Dragons e The Winds of Winter. Mas com o passar da escrita e com o passar do tempo, o George Martin acabou evoluindo a série para até o presente momento que a gente tem hoje em dia. Ou seja, ele lançou 5 livros e ainda faltam mais 2 livros a serem lançados, que são Os Ventos de Inverno e Um Sonho de Primavera. Mas o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é a minha opinião de que uma das salvações para as Crônicas de Gelo e Fogo é que o George Martin divida mais uma vez os seus livros. Bem, se você assistiu o meu último vídeo, que por sinal ficou bem legal, se você ainda não tiver visto, eu vou deixar aqui na descrição. Eu falei lá que eu acreditava que o George Martin deveria desistir de publicar Os Ventos de Inverno. E sem dúvida, essa é uma opinião que eu tenho, porque eu fico muito decepcionado com o fato da gente esperar mais de 13 anos para o lançamento desse livro e até agora nenhum sinal de lançamento. Porém lá eu falei brevemente de que uma das possibilidades para contornar isso deveria ser o George Martin simplesmente dividir o livro em 2. E eu vou me aprofundar mais nisso aqui no vídeo de hoje. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar aquele like. Então bora lá. Como vocês podem ver, o George já fez isso várias vezes, tá? Ele começou com uma trilogia, hoje a gente tem 7 livros programados. Mas a grande questão que a gente tem é na divisão principalmente do 4º com o 5º livro, ou seja, o Festim dos Corvos com a Dança dos Dragões. Inicialmente seria apenas a Dança dos Dragões, mas o George acabou dividindo o livro em 2. Isso aconteceu por alguns motivos, não vou entrar em todos, mas o motivo principal, sem dúvida, foi em relação ao número de páginas e aos personagens, onde se encontravam os personagens, e no fato do George querer aumentar o número de personagens, aumentar o número de coisas acontecendo, tá? Existem outros motivos, mas esses foram os motivos principais para isso. E eu acho que ele deveria fazer a mesma coisa aqui nos Ventos de Inverno. Como a gente já sabe, o George já divulgou mais de uma vez que ele já tem mais de 1000 páginas escritas para o Ventos de Inverno. É óbvio que todas essas páginas não vão ser publicadas, todos os autores eles sempre escrevem mais do que a versão final do livro, mas eu acho que a gente pode falar de uma maneira bem segura que isso já seria capaz do George lançar um livro, pelo menos uma parte desse livro. E eu acho que isso seria fundamental. Eu acho que se o George dividisse Os Ventos de Inverno em 2 partes e já lançasse a primeira parte no ano que vem, por exemplo, ele poderia agradar todo mundo. Ele iria agradar a comunidade, pois a gente finalmente teria o próximo livro. Também ele poderia agradar as editoras, porque ele iria conseguir lançar o próximo livro, ele iria ganhar mais dinheiro, as editoras iriam ganhar mais dinheiro e ele iria ficar mais tranquilo, porque como ele já teria lançado a parte 1 dos Ventos de Inverno, ele não precisaria ter todo aquele peso da galera enchendo o saco dele, e com razão, né? Mas assim, é da galera enchendo o saco dele para lançar logo o livro. Então, sinceramente, eu acho que isso seria a salvação para Game of Thrones, para as Crônicas de Gelo e Fogo. É óbvio que essa divisão, na minha opinião, ela deveria ser feita não da maneira igual que aconteceu na divisão do Festim dos Corvos e na Dança dos Dragões. Lá nessa divisão, a gente teve uma coisa que eu particularmente não gostei, que foi ter colocado os personagens principais, a maioria dos personagens principais, apenas na Dança dos Dragões. Eu particularmente não gosto disso, até por isso que eu acho o Festim dos Corvos o pior livro das crônicas, porque a gente não tem os acontecimentos principais da saga. Óbvio que a gente ainda tem a Arya, a gente tem o Jaime, a gente tem a Sansa, mas assim, a gente não tem o Jon, a gente não tem o Tyrion, a gente não tem o Stannis, a gente não tem a Daenerys, a gente não tem, enfim,
os acontecimentos principais, basicamente, a maioria deles não acontecem no Festim dos Corvos. Então o Festim dos Corvos acaba sendo quase como se fosse um livro de enrolação. Então eu não queria que ele fizesse exatamente dessa forma. Eu queria que ele colocasse os acontecimentos de maneira linear com todos os personagens. Então, por exemplo, e eu já acho que isso seria ideal pra gente ter um livro incrível, porque o livro da Dança dos Dragões, ele termina com vários pontos em aberto. Assim, os 3 mais importantes são a morte do Jon Snow, né, que o Jon Snow tá aí mais de 13 anos a gente esperando ele ressuscitado dos mortos, né? Então a gente tem a morte do Jon Snow, a gente tem a Daenerys, né, que a Daenerys voou lá com o Drogon, e a gente tem diversas guerras acontecendo, e eu acho que a mais importante delas é envolvendo o Stannis lá no norte. Então eu acho que já no começo do livro a gente teria todas essas respostas desses acontecimentos. Então, se esse livro fosse dividido em 2 e na primeira parte a gente tivesse já todas essas respostas, eu acho que já seria um livro que valeria muito a pena. Enfim, galera, essa foi apenas a minha opinião. Eu acho que de fato dividir os Ventos de Inverno em 2 livros é a salvação, tá? Eu acho que é o fato da gente ter esse livro logo, e eu acho que realmente o George deveria considerar fazer isso. Com certeza, né, as editoras, a galera lá próximo dele já deve ter falado isso, e com certeza ele deve ter recusado, né, senão ele já teria lançado, mas particularmente eu penso que isso deveria acontecer. Enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. E se você quiser assistir outros vídeos aqui do canal, eu vou estar deixando eles agora aparecendo em tela. Então até a próxima e tchau!